Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Existiu um certo homem, filho de um homem rico, e este homem colocou no seu coração que ajudaria Jesus Cristo na sua grande obra. Ficou sabendo que Jesus estava na terra. Então aquele homem colocou no seu coração em ajudar Jesus Cristo. Ficou sabendo que Jesus se encontrava em Galileia. Então esse certo homem, ele pede ao seu pai a sua herança, e o seu pai o deu. Então aquele homem saiu naquele momento à procura de Jesus Cristo, levando toda a sua herança, todo o seu ouro, toda a sua prata. Tentando ajudar a obra de Deus. Ele imaginava que Jesus precisaria do seu dinheiro, que Jesus usaria o seu dinheiro para ajudar alguém, e ele estava disposto a dar toda a sua riqueza nas mãos de Jesus Cristo. Este homem já era um homem de uma grande idade, um homem quase idoso, e começa então a sua jornada, caminhando, levando consigo um saco de dinheiro, tudo o que ele tinha. Passando por certos lugares, ele começava a observar que estavam pessoas passando necessidade. Em um certo acampamento, ele viu muitas pessoas doentes, sofrendo, chorando, pessoas que estavam enfermas. Então ele pega aquele dinheiro sem saber o que fazer, porque o seu coração era um coração muito bom, e pega uma parte daquele dinheiro naquela hospedaria e dá ao dono da hospedaria, porque ele se comoveu o seu coração e encheu-se de íntima compaixão. Então ele pega, ajuda os doentes naquele momento com o seu dinheiro, comprando mais instrumentos e equipamentos. De alguma forma ele queria ajudar com cobertas, hospedar os doentes, e continuou a sua jornada. E quando ele chega em Galileia, ele já fica sabendo que Jesus já tinha ido para outra banda. Começa então aquele homem outra jornada, partindo agora para outra banda, atrás de Jesus Cristo. E ele se informa, e as pessoas informam o caminho que Jesus se encontrava, em que rumo Jesus estava indo, e ele ia atrás. E no caminho agora, ele caminhando na sua jornada, ele encontra um lugar, muitas pessoas acampadas, num estado de miséria, de calamidade, passando muita fome. Então aquele homem encheu-se também de novo de íntima compaixão. Ele estava com o coração muito triste, vendo pessoas passando fome, passando necessidade. Então ele pega mais um pouco daquele dinheiro, enfia a mão naquele saco e entrega naquele lugar, para que se comprasse alimento para aquelas pessoas. E ele enfiou a mão no saco e deixou uma grande parte do seu dinheiro, e caminhando agora de novo em rumo à procura de Jesus Cristo, começa de novo a caminhar, depois que ele abençoou esses lugares, e vai de novo a jornada, caminhando, e aquele homem, cada dia que passa, ele já se encontrava mais velho, e toda vez que ele chegava aonde falavam que Jesus estava, Jesus já tinha partido para outra banda. E no meio do caminho, muitos obstáculos,
pessoas passando fome, pessoas doentes. E agora nessa jornada a qual ele caminha atrás de Jesus Cristo, ele depara com muitas crianças passando luta, crianças passando fome, criancinhas lindas, mas estavam num estado terrível, crianças passando necessidade com roupas, crianças desamparadas pelos pais e pelas mães, crianças de rua, um lugar cheio de crianças, de jovens que não tinham mais família, que estavam nas ruas abandonadas, estavam todas amontoadas juntas em uma hospedaria. Então ele enfia a mão no saco e arranca mais um bocado de dinheiro. E aquele homem tinha um coração muito bom, um coração muito puro e inocente, um coração amoroso, envirado para ajudar as pessoas. Então ele pega o seu dinheiro novamente e dá àquele povo, começa a distribuir um pouco para cada, para comprarem roupas, e ajudou então aquele grande povo. E vai novamente para a sua jornada, caminhando, andando, dias e noites, procurando Jesus Cristo, a qual cidade que ele estava. E quando ele chegava na cidade, Jesus já havia passado e já estava em outra banda. E no meio dessa jornada, no meio dessa longa caminhada, cada lugar que ele passava, ele via um povo com certa necessidade e enfiava a mão naquele saco de dinheiro para ajudar aquelas pessoas. De um lado para o outro, ele desejava ajudar o povo. E quanto mais ele andava atrás de Jesus, procurando, sonhando encontrar Jesus Cristo, quanto mais ele andava, mais ele se deparava com pessoas necessitadas, pessoas pobres, pessoas passando fome. E quando ele andava, os problemas apareciam até aquele homem, e ele ajudava. Ele enfiava a mão no seu dinheiro e ajudava e abençoava, porque ele tinha um coração muito bom. Então, certo dia, caminhando na sua longa jornada, aquele homem já estava cansado, com as pernas cansadas, a sua idade já estava avançada, porque ele já era um homem idoso. Então, caminhando num certo dia, ele não aguentou mais no meio da sua jornada, as suas pernas fraquejaram, a sua idade já era muito avançada. Então aquele homem caiu no chão e não tinha mais força para caminhar, barbudo, com cabelo branco, cansado de tanto caminhar à procura de Jesus Cristo. Agora aquele homem se encontrava com o saco de todo o seu dinheiro, estava vazio, não tinha mais dinheiro para dar. O sonho dele era levar a sua riqueza que o seu pai deu para Jesus Cristo, mas ele não teve mais força em caminhar, porque já era muito idoso, a sua idade já estava avançada, ele já estava muito cansado e caiu no chão, muito exausto e cansado, não tinha mais força nas pernas para procurar Jesus Cristo, pois quando ele chegava em uma cidade, Jesus já tinha ido para outra cidade, pois vós bem sabe que Jesus não parava de caminhar, sempre ajudando também as pessoas. Jesus andava de uma banda para outra, ajudando os pobres, paralíticos, coxos, mudos, e assim aquele homem ia de uma banda para outra, se informando aonde Jesus estava. Mas cada cidade que ele chegava, Jesus já tinha partido para outra cidade. Então, no meio do deserto, cansado, saturado, sem força, ele caiu e não aguentou mais ir adiante. E ele começa então a chorar,
caído no chão, sabendo que a sua hora estava chegando, sabendo que Deus levaria ele, que ele partiria para outra vida, para os braços do Senhor. Era o dia dele partir. Deus o levaria aquele momento, pois ele já se encontrava velho, cansado, saturado, cansado de tanto esforço, de procurar Jesus para dar todo o seu dinheiro. E o seu dinheiro estava acabando. À medida que ele andava, ajudava as pessoas, o seu dinheiro acabou. Então ele caiu no chão, chorando muito. Amarguradamente aquele homem chorou de tristeza no seu coração, porque o seu dinheiro acabou e ele não alcançou Jesus Cristo para entregar nas mãos de Jesus aquele saco de dinheiro que era toda a sua riqueza, a qual ele pediu ao seu pai. Naquele momento, caído no chão, antes dele partir, antes dele vier a falecer, de morrer, então ele consegue ter forças para enfiar a mão na sua bolsa e puxar uma Bíblia. Naquele momento ele puxou a Bíblia, olhou para o céu e disse: Deus, é chegada a minha hora de partir. Fala comigo antes que eu parta dessa terra, porque eu tentei procurar o teu filho amado Jesus Cristo e não encontrei, e me encontro triste, preocupado, e me encontro muito triste, porque procurei Jesus de uma banda na outra e não consegui vê-lo. Então ele começa a chorar, olhando para o céu com a Bíblia na mão. Então ele pede a Deus uma palavra naquele momento. Ele abre a sua Bíblia, olhando para o céu, caído no chão, em lágrimas, e ele disse: Pai, fala com teu filho agora, para que eu descanse em paz. Então respirou, abriu a sua Bíblia e caiu no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34. E está escrito, ele começava a ler naquele momento: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, porque tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Aquele homem, naquele momento, chorou, porque ele não tinha mais dúvida que Deus falou com ele. E ele respirou profundamente e Deus o levou. Mas ele foi feliz, alegre. Ele morreu, mas ele cumpriu. Eu quero te dizer, manto, terra, anagasúpia, ainda
que você não estiver vendo Jesus Cristo, mas Ele é invisível. E quando você ajuda o pobre, é a Jesus que você está ajudando. Quando você ajuda o nu, é a Jesus que você está ajudando. Quando você ajudar os que estiver passando fome, é a Jesus que você está ajudando. Quando você ajudar o que estiver passando sede, é a Jesus que você está ajudando. Usa o que você tem para ajudar os necessitados, porque isso agrada a Deus. Se aquele homem tivesse entregue aquele dinheiro a Jesus, era isso que Jesus teria feito com aquele saco de dinheiro: ajudado os pobres, os paralíticos, os famintos, os necessitados. E tudo o que ele fez foi o mesmo que Jesus faria. Quando você ajudar o nu, o pobre, o deficiente, o paralítico, o coxo, o enfermo, o desamparado, os que estiverem nas prisões, e você visitar, é a Jesus que você está ajudando. Oh, manto, terra, anagasúpia, ajude os necessitados, porque Deus precisa da sua ajuda. Abra o teu coração em abençoar, em ajudar, para que Deus venha ter misericórdia de ti no dia da tua necessidade. Ajude, visita aquele que está na prisão, visita aquele que está nos hospitais doente, os seus amigos, visita os paralíticos, prega uma palavra de conforto para ele. Tire um pouco do que você tem e ajude os pobres, os necessitados. Muitas vezes você tem em casa sobrando, e existe pessoas chorando, precisando de um pouco do que você tem, que você nem usa. Abençoa a vida de alguém. Aprendei o que é misericórdia, o que é amor. Aprendei o que agrada a Jesus Cristo, porque quando você ajudar os necessitados, é a Jesus que você está ajudando. E foi aquilo que aquele homem fez: ajudou as pessoas. Enquanto ele estava na sua jornada, caminhando, marchando, ele já estava ajudando a Jesus Cristo. Cada um pouco de dinheiro que ele tirava daquele saco, era Jesus que ele estava ajudando, abençoando os pobres, os doentes, os que estavam passando fome, os famintos, os que estavam na prisão. Era Jesus que ele estava ajudando. Ele não viu Jesus, mas ele fez a vontade de Jesus Cristo. E nisso vos alcançarão a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Apenas a tua graça te basta. A graça de Deus, se estiver pela sua vida, sobre a tua vida, é o suficiente. Deus é invisível, você não pode vê-lo, homem nenhum pode ver Deus, mas você pode ajudar a Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é invisível, ele é onisciente, onipotente, e está em todos os lugares. Se Deus colocou no seu coração em ajudar, ajude, abençoe, ame o teu próximo. E quando você ajuda aqueles que estão precisando, nunca se esqueça: terra, manto, anagasúpia, é a Jesus Nazareno que você está ajudando. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos seus pecados. Jesus veio ao mundo para ajudar os necessitados, os pobres,
os que estão desamparados, sozinhos e aflitos. Assim disse o Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus quer te ajudar. Venha para a igreja de crente. Venha servir o Deus dos crentes, o Deus vivo, o grande eu sou, que está curando pessoas, que está abençoando, prosperando, que tem ajudado tantas pessoas. Você pode ser mais um deles, que está aí abandonado. E a igreja, que é a casa de Deus, a casa de Deus, a igreja dos crentes, a igreja do Deus vivo, está te chamando, está com as portas abertas, esperando você. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas busque uma igreja evangélica, a mais próxima da sua casa. Se renda para esse Deus, porque Ele é poderoso para fazer as coisas acontecer. Aquele homem morreu em paz e certamente alcançou a vida eterna, porque tudo que ele tinha, à medida que ele procurava Jesus Cristo, ele abençoava os pequeninos, os pobres, os obstáculos que passavam pela sua frente. Ele ajudava as pessoas a saírem da prova. É isso que Deus quer ver no ser humano: um coração limpo, limpos de mão e puros de coração. Esses herdarão o reino de Deus, esses entrarão na sua glória. Deus é amor, Deus está te esperando. Ajude, anda, caminha, visita, prega o evangelho. Você que é evangelista, você que tem um chamado, que é misericordioso, vai atrás de alguém, ajuda, vai adiante, nunca desista, nunca pare de lutar. Ainda que você seja como eu, bispo, quanto mais trabalha, mais somos apedrejados. Quanto mais nós trabalhamos, mais o diabo se levanta. Quanto mais nós trabalhamos, mais também nós fazemos a diferença e somos perseguidos pelos que não fazem nada. Caminha, marcha, não temas o homem, temas a Deus. Vai adiante e faça a obra. Se Deus te chamou, caminha e marcha, e não temas afrontas do diabo, não temas perseguições, porque você tem um advogado fiel, que está do teu lado para te ajudar o tempo inteiro. Ninguém pode te parar. Lembra? O que parou aquele homem foi a misericórdia e o amor. Tudo que ele fez foi caminhar de uma banda para outra, até que chegou a sua idade e não teve mais força. E Deus falou com ele quando ele caiu no chão e abriu a sua Bíblia. No seu último momento de vida, ele leu a Bíblia que estava escrito no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, porque tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e deste-me de vestir, estive na prisão e foste me visitar. Isso, sim, é que é a obra de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O tempo está curto, Jesus está voltando. Quando ouvides falar de guerra, rumores de guerra,
terremoto, pais contra filhos, filhos contra pais, porque o fim está próximo. Jesus esperando. Você é mais um que abriu os olhos e que Deus manda te dizer: acorda, desperta-te. Você que dorme no meio dos mortos, e Cristo resplandecerá para você. Ainda dá tempo. Venha para a casa do Pai. Venha para a igreja de crente, a igreja do Deus vivo. Venha buscar a sua salvação, porque Jesus está voltando e o tempo está curto. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.